Olha aqui, me dá o Breno Galante aqui, porta do hotel do Atlético lá em Porto Alegre, de onde fala ele. Breno Galante. Boa tarde, HG. Boa tarde à turma de casa aí, o pessoal do estúdio. Bom, o dia surpreendente aqui em Porto Alegre, porque a previsão era de uma chuva leve pela manhã e na hora do jogo não teremos chuva, mas amanheceu aqui um dia de sol para receber o Barba, né? O Barba chegou por volta de 11h30 no aeroporto, chegou aqui no hotel meio-dia, foi recebido pelo Pedro Daniel, pelo nosso Paulo Brax. Aliás, a diretoria do Atlético está toda em peso aqui, vários diretores do Atlético por aqui, aí isso é um prato cheio pra gente que está aqui, né? Porque aí você conversa com um aqui, conversa com outro ali, você vai pegando informações, vai entendendo um pouco dos bastidores, não só da chegada dele, mas do que vem, que tem por vir aí nessa nova era que começa hoje, a era do Barba. O Barba está agora almoçando com os jogadores do Atlético, sendo apresentado para todos os jogadores. À tarde tem a pré-eleção, ele vai participar da pré-eleção, não vai influenciar na escalação. Lucas Gonçalves é o treinador para esse jogo, ele vai assistir tudo do camarote. E alguns pontos interessantes que a gente pode trazer aqui, o HG, em cima dessa negociação. O próprio Paulo Brax, nós vamos ouvir ele daqui a pouquinho, falou sobre a base da credibilidade. Essa foi uma contratação em cima da credibilidade, daquela coisa das antigas, né? Do palavra, sem assinatura, foi na base da palavra. Teve clube tentando atrapalhar a negociação, mas a palavra do Barba foi forte e decisiva, o desejo dele de vir para o Atlético, assim como o Atlético também, o desejo que ele viesse para cá. Ele chegou sem ter sequer assinado o contrato, ele se despediu de lá sem ter assinado o contrato, e o Atlético anunciou ele aqui também sem essa assinatura, tudo na base da confiança. E o Paulo Brax falou sobre isso na chegada do Barba aqui. Vamos ouvir aí o que falou o Paulo Brax. Satisfação recebê-lo aqui por esse início de trabalho, a gente tem um jogo importante hoje. Já está trabalhando, não vai para o beira do campo hoje, mas já está trabalhando. Muito importante para a gente que ele esteja aqui, para amanhã ele já dar o primeiro treino e que a gente tenha muito sucesso aí nessa nova parceria nossa com o Eduardo Mix. O Brax, na Argentina soltaram-se a notícia de que o River podia ter tentado, né, atrapalhar essa negociação. Como foi essa negociação? O Atlético alguma vez se sentiu ameaçado em relação à vinda do treinador? Não, Breno, a palavra dele foi a mesma desde o início. Ele fez uma despedida lá no Estudiantes sem assinar contrato com a gente, né? Então a gente está muito firme, é um cara de muito caráter, da nossa parte muito forte também e da parte dele, então isso aí não nos atrapalhou em nada. Tá aí as palavras do Paulo Brax, né, colocando a credibilidade do Atlético. Muito se falou, né, sobre essa perda de credibilidade. O próprio novo CEO do Atlético, o Pedro Daniel, falou que o primeiro objetivo dele era resgatar a credibilidade, e tá aí, né, em cima da credibilidade. O nosso Barba não titubeou, veio para o Atlético e ele chega com os auxiliares. Estava aqui com ele o agente dele e o principal auxiliar técnico dele chegou, o Leandro Diniz. Ele ainda tem como auxiliar o Alan Sanches, tem como preparador físico, que está chegando com ele, o Martini Fratini, e também o Adrian Vacari, e também o analista de desempenho, o Bruno Oliveto. Essa vai ser a comissão do nosso Barba. Mas hoje, né, HG, que amanhã começa a era Barba. Amanhã à tarde, na Cidade do Galo, o Barba vai comandar o treino. Mas o trabalho do Breno Galante é um trabalho que me chama a atenção, sabe por quê? Porque o cara vai com as próprias forças, né? Com as próprias economias, ele simplesmente viaja com o clube para todo lado. Para todo lado. E eu acho isso um trabalho realmente notável, notável. Então, parabéns, viu, Galante? Parabéns pelo trabalho aí. Faz um grande trabalho e tem que ser respeitado, sim. Tem que ser respeitado, sim. E outra coisa, quando vai, de repente, para uma entrevista e tal, não é para ficar inquirindo entrevistado, não, rapaz. É fazer entrevistas, perguntas que são necessárias. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho realmente notável, viu, galera? Bacana parabéns. Mesmo, parabéns. E outra coisa, o espaço está aberto aqui. Bacana. Porque as pessoas acham que é tudo fácil, cara. As pessoas acham que é fácil se abrir mão de relacionamento, se abrir mão de família, deixar a mãe dele sozinha aqui e viajar, a esposa dele, entendeu? Buscando fazer um trabalho de excelência, cara. Porra, peraí. Então, um trabalho notável mesmo, cara. Eu aplaudo mesmo, porque é um trabalho notável. E eu admiro muito o trabalho de quem se esforça, de quem busca, sabe? Incansável. Não tem uma hora que esse cara chega de mau humor. detalhe. Reportagem, imagem, coletiva, né? Entrega tudo isso aí, realmente. Parabéns, viu, Breno? E deixa, assim, orgulhoso
e muito feliz por trabalhar ao seu lado. Parabéns. Muito legal tê-lo aqui, viu, Galante? Obrigado, gente. Obrigado aí pelas palavras e eu Só quero não vai agradecer chorar, também irmão. a Band, né, por poder... Não, claro que não. E eu tive uma informação hoje aqui que eu acho que o torcedor do Atlético pode não ficar muito feliz, viu, HG? Tá, opa. Então, peraí. Espero que não tenha nenhuma relação com o papo que nós tivemos hoje no Band News na área, sobre a questão... Bom, primeiro, a informação que você trouxe, que não é novidade aqui, né? Eu acho até que foi o pessoal, não sei se foi o pessoal do GE que deu, do River tentar atravessar, Sim. né? Isso eu acho que foi o pessoal do GE que deu, e a informação confirmada, né? Que o River Plate tentou atravessar essa negociação e levar o Barba para lá. Hoje nós falamos sobre a questão do zagueiro. Então, Galante, eu não sei se é essa informação, mas eu recebi de uma fonte do Atlético a seguinte resposta diante de uma pergunta que fiz sobre zagueiro. Atenção, Galante. Essa pessoa me disse, em relação ao zagueiro, a ideia é trazer sim, mas não sei se conseguiremos trazer alguém dentro desta janela. Estamos bem estourados no orçamento, então teria que ser numa condição bem especial. Então vamos analisar e interpretar isso aqui que foi dito. Em relação ao zagueiro, a ideia é trazer sim, não sei se conseguiremos trazer nessa janela porque o orçamento está apertado. Porém, numa condição bem especial, ou seja, não negou que quer, falou do orçamento que está estourado, mas destacou aqui que um bom negócio pode atrair. É desse assunto ou não, Galante? É desse assunto também, HG. Também. É bom falar sobre a questão do treinador, porque conversando aqui com algumas pessoas sobre nome de treinador, ventilou-se muito a história de que o Atlético... você até trouxe uma lista, né, que tinha os portugueses e tudo, e o que me falaram foi, treinador, o português era o Arthur Jorge. Esse era realmente o desejo do Atlético, né, mas, claro, dentro não era tão viável para o Atlético, e o argentino sempre foi o Eduardo Domingues. Então, foram esses dois nomes. Os outros nomes me falaram que foi mera especulação, o Atlético não teve nenhum foco em cima dos outros nomes. Essa foi uma questão. A questão do zagueiro, né? Eu questionei aqui, conversa com um, conversa com o outro, e aí, o treinador, ele fez alguma exigência, né? O Atlético vai contratar, a janela tá aí, fecha na terça-feira, dia 3, o que me falaram? O Atlético, nesse momento, não está em busca de um zagueiro. Não existe nenhuma negociação em curso, não tem ninguém que está próximo de fechar com o Atlético. Aí eu ainda citei alguns nomes que a gente vê rodando nas redes sociais, me falaram, cara, fake. Não tem isso, não tem negociação nenhuma em andamento. Aí eu falei, então eu posso dizer na televisão que o Atlético não vai contratar ninguém. Calma, Breno, vai depender do Barba. Se o Barba chegar aqui e falar que eles têm uma extrema necessidade por um jogador que é de extrema necessidade mesmo, o Atlético vai tentar, de todas as maneiras, atendê-lo para aquela posição. Mas o prazo é curto. Então, é muito difícil que o Atlético contrate alguém ainda para essa janela. Para a janela do meio do ano é outra história. Então, HG, me deixaram claro aqui, não tem nenhum nome que o Atlético está próximo. Se o Barba virar e falar assim, olha, eu quero um zagueiro para amanhã. Ah, peraí, liga para o fulano de tal que já está tudo certo. Ele quer vir, ele está vindo. Não tem nenhuma negociação em andamento próxima de acerto. Me deixaram claro isso aqui. E vai depender do treinador. Agora, HG, ele está chegando hoje, ele já viu o jogo contra o América, ele vai ver o jogo de hoje. Não sei se isso é o suficiente para ele poder já ter um recorte do que ele vai achar do elenco do Atlético no aspecto de ter necessidade de trazer uma negociação. Então, eu vou trabalhar sem criar uma expectativa. Eu, Breno Galante, acho que o Atlético não vai contratar ninguém para essa janela. Se vier, é uma surpresa e, claro, tem que ser um jogador para chegar, né, HG, e ser titular, porque para compor o elenco, o Atlético já tem vários aí, né, HG? Hoje eu disse lá na Band News que esse jogo de hoje seria um jogo importante até para uma avaliação. Não estou dizendo que será suficiente para uma avaliação do Barba, mas importante para uma avaliação do Barba. Porque a postura desse sistema defensivo do Atlético no jogo contra o Grêmio hoje, que digamos, que é sempre bom destacar, o Grêmio não está voando na temporada, há críticas pesadas com o trabalho do Luiz Castro, mas dependendo da postura do sistema defensivo, eu acho que isso pode mudar patamar e até o final da janela pode pintar alguém. Eu acho.
Agora, vocês viram aqui, se for um bom negócio, o Atlético está disposto. Se tiver que abrir mão, tirar dinheiro do orçamento, não tem dinheiro disponível. Galante, você quer acrescentar mais alguma coisa daí? Lembrando que até as 2h20 nós estaremos aqui, uma nova informação é só chamar. HG, só em cima da escalação não deve haver nenhum tipo de mudança do time que a gente viu jogando o último jogo contra o América. Deve ser o mesmo time que o Lucas Gonçalves vai colocar em campo. Ele trouxe força máxima para cá. O Atlético sabe da importância que é não só pontuar, mas eu vou dizer até vencer o Grêmio aqui. E conversando com gremistas aqui, a todo momento você vai no restaurante, aqui é Grêmio ou Inter, né? E o Luiz Castro está sendo muito pressionado. Aqui, como é que são as coisas, né, HG? Falam aqui que ele falta dele espírito aguerrido ao time do Grêmio, que o time do Grêmio é um time muito moroso, que não é um time que briga, que não está dentro das tradições, ele está sendo muito cobrado. Então, no jogo de hoje, além dele ter alguns desfalques, como o Arthur no meio de campo, ele vai ser muito cobrado pela torcida. Pode ser aí uma oportunidade do Atlético, que vai ter um jogo diferente hoje, né? Vai ser um jogo mais reativo, porque o time do Grêmio vai para cima do Atlético e pode ser que através disso, com uma estratégia bem bolada pelo Lucas Gonçalves, o Atlético consiga um resultado. Já vou adiantar aqui, antes que alguém me copie, o meu placar é 1-0 Atlético aqui, 0-0 Cruzeiro e Corinthians em Belo Horizonte. O Atlético sai aqui do hotel às 7h10, rumo à Arena Grêmio, o jogo às 9h30 da noite. Grande abraço a todos aí, HG. Então... O Galante aposta lá no 1-0 para o Atlético. O que é difícil a gente entender é a dificuldade que o Atlético tem para não tomar gols. E nós estamos falando exatamente do sistema defensivo, que não passa nenhuma confiança para quem está acompanhando. Você está com o Galante sobre essa possibilidade ou você teme exatamente porque o Atlético sem a bola é um naná desgraçado? HG, boa tarde a todos, boa tarde ao espectador. Cara, eu penso o seguinte, se a postura do Atlético fosse jogar defensivamente, por uma bolinha, segurando o jogo, aí o Atlético tem chance de sair com esse 1-0. Se o Atlético resolver jogar igual jogou contra o América, jogou contra qualquer outra equipe, sem ser o 9-2, sem ser o Cruzeiro, sem ser o Cruzeiro, é taca. Vai perder o jogo sem sombra de dúvida. E por que eu tô falando isso? Por um simples motivo, cara. A defesa do Atlético é muito espaçada, o meio-campo do Atlético é um arame liso danado. E então, quando você tá mal desse jeito, você tem que fazer o quê? Jogar lá atrás, jogar por uma bola. Infelizmente, você tá pequenando o Atlético. Não, taticamente o Atlético tá muito ruim. Vamos deixar o Barba chegar, trabalhar e ver se ele consegue dar a evolução necessária. Gente, se o Atlético... Boa tarde para todo mundo. Mas o Rep fala aí a respeito do Atlético jogar por uma bola. Velho, é entender o momento. Isso. O momento do Atlético hoje é de um sistema defensivo que é um caos. É um caos. O Atlético ele não passa nenhum tipo de confiança para o seu torcedor e parece não passar confiança para os próprios jogadores que estão em campo. Os jogadores de meio campo, eles geram uma tensão também na cabeça deles, porque eles sabem que o que acontecer ali no meio campo vai explodir aqui no sistema defensivo, porque não tem um momento de tranquilidade. Eu tenho chamado a atenção para 2 jogos do Atlético. O jogo contra o Remo, 3-3, né? 3-3, olha que placar. O Atlético foi arrumar contra o Remo. Toda bola de ataque do adversário gerava algum tipo de desconforto dentro da área do Atlético. Sabe, Rep, quando eu falo a respeito de gerar o desconforto, vai gerar ou um chute do adversário, ou o adversário vai criar alguma dificuldade para o sistema defensivo. Não existe tranquilidade para a zaga atleticana em nenhum dos jogos. Aí o outro que eu chamo a atenção é o América. O América, o pouco que ele agrediu o Atlético, a zaga demonstrou fragilidade. O pouco. Então hoje o Atlético tem um problema gravíssimo e eu fiquei muito feliz quando o Breno deu a informação. Se o Barba chegar e achar que existe a necessidade, o Atlético vai fazer o possível para atender o novo treinador, apontando para o sistema defensivo. Mas aqui, peraí. Aí, Thiago, com eu tô falando, fazer o possível não dá. O que eu estou dizendo é, se o Barba assistiu o jogo contra o América, ele já tem conteúdo para falar que a zaga do Atlético é frágil. Se ele acompanhou o jogo atentamente, eu tenho certeza que ele já tem conteúdo no caderninho dele para apontar que o Atlético é frágil defensivamente e precisa de um zagueiro. Vamos ver o que vai acontecer hoje.
Porque todo jogo do Atlético, o Atlético tem 12 jogos na temporada, 8 empates. 8 empates. Ou seja, é um time que quando o Rep fala, fazer um golzinho e segurar, mas não deu conta de segurar contra o Atlético. O Atlético o quê, chefe? Foi rebaixado pro módulo 2 do Campeonato Mineiro e o Atlético não segurou um resultado. Tá. E contra o Remo? Também não conseguiu segurar o resultado, tomou virada do Remo. Não consegue segurar o resultado. Por que a América, o que foi com a América? Ô André, é isso mesmo? Empatou também com a América, Rep. Então, assim, Rep, tem um ponto, um desespero. O problema do Atlético, de verdade, pra mim, nesse jogo específico, é a questão de postura. Do Atlético querer jogar pra cima. Então, qual é o grande problema do Atlético, Thiago, hoje? Exato, mas eu não vejo Qual o principal problema do Atlético hoje? Aí eu ia falar com você. Se o Barba assistiu ao jogo do América, cara, de verdade, aí pode parecer ironia, mas é a realidade. Ele tá preocupado não só com a defesa. Ele tá preocupado com o ataque que não cria, que troca passe de um lado pro outro, mas não cria. Exato. Ele tá preocupado com o meio que não marca ninguém e com a defesa que é fraca. Se o Barba viu esse jogo, ele falou assim, tem como trazer os 11 do Estudiantes pra mim? Não. Peraí, não. O momento que o Atlético fez o que ele pensa como futebol, o Atlético fez o gol. Mas é uma pressão jogada em alta 90 e minutos, toca. Eltinho. Então, é possível fazer. Não, eu também acho que é possível fazer. Agora, só que assim, a gente viu Thiago, o Atlético fazendo a isso zaga em uma do jogada Atlético, durante 90 minutos. Thiago, o Atlético, mas é isso. Nesse jogo contra o América, o Atlético não foi nada, foi nada. É exatamente eu achei isso. péssimo. Se ele viu esse jogo, ferrou. É exatamente vai buscar isso. 11. Se ele não. Mas se ele viu, o sistema defensivo é um caos os 90 minutos. Porque todo ataque gera problema. Mas aí você tem que buscar um 11. Quando eu digo buscar 11, porque precisa pressionar a saída de bola adversária, precisa ter um meio-campo que marca, Isso é treino, precisa ter zagueiro que marca. Isso é treino. E o Atlético não tem nada disso hoje. Dar Isso boa é tarde treino. pro Valu, Desculpa, daqui a pouco perdão. o programa acaba. Bom, Ele falei não fala. demais. Eu me silenciei agora. Boa noite. É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia, pela preferência. Já deixa o like aí antes de sair do vídeo, valeu? Para quem tá chegando agora, fique à vontade aí, tá? Seja muito bem-vindo. Deixa o meu convite aqui para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, deixando o like, que é importante, já peço a vocês. E fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante pro canal, o canal cresce cada vez mais com o apoio de vocês, tá bom? E também quero pedir a vocês, quem puder tirar um tempinho, para estar compartilhando com os amigos, tá? O vídeo, o canal, isso também ajuda demais o canal a crescer, tá? Então, muito obrigado a todos aí já adiantado. Fiquem à vontade aí, que esse canal aqui é de vocês, ele traz notícia todos os dias aqui, de domingo a domingo, estamos aí. Hoje tem pós-jogo, já com a vitória do Galão aí, 2-1 em cima deles. Então, vou ficando por aqui, aquele abraço forte fica com vocês, para quem fica. Tamo junto e até a próxima, Massa. Valeu!